Então o tema hoje à noite vai ser comparação. Bênção ou maldição? O que vocês acham? Comparar é uma bênção ou é uma maldição? E temos uma referência já, está escrita na 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, achei uma tradução diferente aqui. 1 Timóteo 6, versículo 6, conforme a tradução, a mensagem. Lá está escrito, conforme essa tradução: uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo, na presença de Deus. Vamos ler ainda na tradução NVI, peço que alguém leia na sua tradução, para termos uma comparação. Riqueza, temos muitas Bíblias e podemos comparar traduções. Isso é um tempo precioso que temos tantas Bíblias em mãos, tantas traduções. Então peço que alguém leia ainda em voz alta. E são, para quem não conhece, são termos mais difíceis para entender. De fato, a verdade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento, né? Vamos agora nos levantar, vamos orar. Querido Deus vivo, Tu estás aqui, não estamos sozinhos, Tu cuidas de uma maneira muito especial das nossas vidas. Tu sabes dos nossos corações, quando nós não estamos satisfeitos, quando estamos até chateados, porque cuidas de outros, parecendo que os outros têm coisa melhor do que a gente. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu hoje à noite tires dos nossos corações aquilo que encobre a Tua verdade. Pedimos que no final deste culto nós possamos enxergar a Ti, a Tua grandeza, de maneira que possamos ser ligados com o incomparável. Por favor, nos abençoe e nos ajude para prestarmos atenção e realmente entender o que tens a dizer a cada um. Amém. Amém. Olhem aqui. Aqui tem um rapaz, ele está sentado num banco. Os tênis dele estão totalmente arregaçados. E é um filme que eu achei no YouTube, tá? Talvez alguns já viram. Quem já viu, curiosidade, né? Não vou falar que vocês assistem demais no YouTube. Tá. Aí vozes de crianças zombando, você ouve, eles estão rindo, olha só os sapatos dele, que coisa. Aí ele vê um outro rapaz, estou abreviando, e ele está bastante feliz, está sentado naquele outro banco e olhando lá, parece super satisfeito. Aí ele resolve, o rapaz com os tênis quebrados aí, resolve se sentar do lado dele, e aquele outro rapaz bem vestidinho, ele tenta cumprimentá-lo, faz sinal, cumprimenta ele, bem humorado. Mas ele olha para ele e pensa, você vê que ele está pensando. Ele está pensando, eu sei por que ele está feliz. Ele tem uns sapatos lindos, aqueles tênis brilhosos, olha, muito bonito. E olha só para a roupa dele, uma roupa maravilhosa. E eu aqui não tenho nada. Aí ele sai, não cumprimenta o cara, não. Vai embora, se senta debaixo de uma árvore e começa a pensar. Ele está muito chateado. Se tivesse aquilo que ele tem. E aí ele fecha os olhos e faz aquele desejo. Eu quero ser como ele, né? E aí acontece o milagre. Ou será que é magia, né? Às vezes magia é vendido como se fosse milagre, né? A Bíblia diz isso, né? Ela avisa que o anticristo vai fazer milagres. É magia. Ele faz no poder diabólico, mas ele faz. Nem sempre o milagre é milagre. Mas ainda bem que podemos confiar no Deus que realmente Ele faz milagres, sim. Mas esse aqui, vocês vão ver,
É um milagre bom, porque esse aqui, ele acorda agora, ele abre os seus olhos e está com a roupa do outro rapaz, sentado no lugar do outro rapaz. O que ele desejou tanto, ele recebeu. Olha só os tênis. É isso aí. Só que, de repente, tudo muda. Aí vem uma senhora e ela diz: oh, desculpe, meu querido, deixei você esperar muito tempo. E ela vem com um carrinho. Como que chama esse aí? Cadeira de rodas. Vem com a cadeira de rodas e aí ele olha para baixo e percebe que ele não pode andar. Não pode nem mexer com as suas pernas. Olha, ele errou. Tudo é diferente do que ele pensava. E aí, nesse filmezinho, você vê o outro cara com os tênis feios pulando e se alegrando. Ainda mais. Né? Enquanto a alegria do outro aumenta, porque parecia já feliz, por incrível que seja, a alegria falsa evapora e ele fica dele, né? Ele fica mais desesperado. Aqui vocês poderiam ver o rapaz pulando e o rapaz sentado na cadeira de roda. É uma história, mas uma história inteligente, porque ela nos mostra a maldição da comparação. E hoje à noite nós vamos ver que a comparação pode trazer maldição. Mas agora cuidado, né? Cuidado, porque a Bíblia não diz que a comparação sempre traz maldição, de jeito nenhum. Porque existe um lado onde a comparação é bênção. Então, como que a gente precisa aprender a equilibrar as coisas e ver as coisas, aprender a ver as coisas como Deus as vê, muitas vezes bem diferente do que a gente pensa. E no final nós vamos ver e falar sobre aquilo que não pode ser comparado. Então vamos para o primeiro ponto, é a maldição da comparação. Ela é tão amaldiçoada porque, inveja, né? Eu vi esses dias um cara falando, poderia ter sido eu, né? Eu tenho inveja das pessoas que come, fica magrinho. Não estou olhando para ninguém, né, Edson? Ele come e fica magrinho. Mas me consolei ouvir o grande mestre Confúcio falando isso. Ele disse: nunca confie num homem cuja barriga não mexe na hora de rir. É só uma brincadeira. Realmente é uma maldição invejar os outros. A gente não está mais feliz com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. E a Bíblia, ela fala bastante sobre esse fato de as pessoas compararem-se uns com os outros e esquecerem aquilo que elas têm, ou não nem enxergarem mais o que eles têm de coisa boa. É incrível como a gente pode estar cego, e justamente a insatisfação, ela cega a gente, a inveja cega a gente. Se a gente procurar por que a inveja, tem um motivo interessante que eu gostaria de destacar, está um pouquinho pequeno aqui na frente, é que nós temos um senso de justiça. E nós pensamos assim: cada um tem que receber por igual, né? E aí a gente olha, fulano não tem a mesma coisa como eu, então é injusto. A gente vem rapidinho com essa questão da justiça e falamos: é injusto. Mas nós não vemos tudo, e gostaria de dar um exemplo aqui, uma figura que talvez alguns já viram, gostei muito. Vocês podem ver aqui um muro, pode imaginar atrás um campo de futebol, um jogo excelente, e aí vamos ser justos, né? Vamos dar para todos a mesma caixa, porque aí somos justos, por igual.
Não? Então, e aí, é justo isso? Todos têm a mesma caixa. Todos têm a mesma caixa. Só que só um pode ver de verdade. O outro talvez pode ver as cabeças dos jogadores, né? E o outro nem isso ele pode ver. É justo? Não, não é justo. E há tanta coisa oculta aos nossos olhos que a gente não pode, não tem como fazer um julgamento final. Então é por isso que em Mateus 7, versículo 1, Jesus diz: não julgueis ninguém, não julgue. E a palavra comparação em grego, ela tem a ver com comparar peso. É justiça, né? Na balança. É um senso de justiça que a Bíblia destaca que a gente quer fazer justiça e não podemos fazer uma justiça final. Vamos para o próximo versículo e vamos abrir 1 Coríntios 4, versículo 5. É uma dica maravilhosa bíblica sobre o julgar. 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Não, aqui a Bíblia não diz não penseis. E no pensar também está algo de comparar. Vamos ver depois. Isso a gente precisa fazer. E também precisamos, se o assaltante vem com a arma na mão, não precisamos pensar, não posso julgar. Não, ele está com a arma na mão, mas eu vou ficar aqui porque ele tem até uns cabelos bonitinhos, né? Ridículo, né? Então, sim, a gente tem que pensar, julgar é fazer julgamento, é decidir como uma pessoa é e colocá-la de lado. Isso é julgar. Deus sempre dá para as pessoas novas chances e nós não sabemos tudo. A comparação, o negócio da comparação está ligado desde o início da história da humanidade com a entrada do pecado. A comparação pode ser comparada com aquele negócio que faz a faísca inicial para a explosão, né, na bomba. O pavio, por exemplo. Quando o diabo começou a falar, vocês vão ser como Deus, ele ativou a ideia de comparação nas pessoas. E assim continuou com os primeiros homens, depois o Caim, o primeiro homicídio que aconteceu, Caim matando Abel. E como que aconteceu? Caim está insatisfeito. O que Abel tem a mais? E ele fica com inveja, fica com raiva. E assim a coisa continua até o cúmulo, onde a inveja das pessoas fez com que o Filho de Deus fosse crucificado. Nós queremos mais, não estamos satisfeitos. E isso cria uma brecha para o inimigo nos enganar e causar muitas explosões, né? Por isso Paulo diz, a piedade com contentamento é um enorme lucro. Aquele que está contente com aquilo que ele tem uma felicidade tão grande que ninguém pode roubar. Como na história daquele filmezinho, no início, quem estava mais feliz, até cumprimentou, foi gentil, foi o rapaz que não podia andar. Quando crianças ganham presentes, elas olham para o outro. O que você tem? E aí, eu lembro de uma criança bem esperta que fez de conta, ela não gostou do presente que ela recebeu, mas fez de conta, olha que pode isso aqui, é muito legal isso aqui. E a outra criança, por causa da inveja, né, na comparação, pegou aquela coisa e falou, eu quero. Pegou.
E aí o espertão ficou com o melhor presente. Criança sabe como funciona. E infelizmente funciona com adultos. A gente compara, olha, mas aquele cabelo bonito, né? Mulheres e os homens, aquela televisão 48 polegadas, só isso, eu vou comprar 70. O irmão do filho pródigo, ele também comparou. Lembram? Nós tratamos aqui poucas semanas atrás. E isso foi maldição, não foi bênção, não. E eu gostaria de conduzir já para o próximo passo. Como é que a gente pode deixar essa maldição de comparação? Como pode? A gente precisa aprender a dar, a ceder coisas para os outros. Deus nos ensina generosidade. E isso nós precisamos treinar. Um irmão que faleceu, e ele contou uma história da sua vida, como ele fazia para treinar a generosidade. Ele não tinha dinheiro para comprar um iate, mas ele tinha muitas vezes a possibilidade de ir lá na marinha da beira-mar, ver aqueles iates maravilhosos. Ele ia lá e procurava o iate que ele mais gostava, né? Aí ele olhava para aquele iate, pensou o que o dono dele vai fazer aqui, o que ele vai fazer aqui, e no final ele pegou um tempo e pensou, agora eu vou conceder esse iate para aquele homem, para o proprietário, de todo o coração, vou dar para ele, para que ele fique feliz com ele. E não estamos mais treinando isso. E isso é uma brecha para o inimigo entrar em nossas vidas e se apoderar de nós. Cachorros, né? Às vezes são bons exemplos. Já vi também cachorros que não são tão generosos, né? Por exemplo, quando eu vou na casa da dona Abigail, ela agora tem 2 cachorros bem novinhos, um bem novinho e o outro que era um pouquinho mais velho. E ele sempre me cumprimenta. O primeiro mordeu o outro para que eu não pudesse dar carinhos no outro, no novo. Mas existem cachorros, e eu sei disso, que deixam que de repente um outro faz a festa. Está ficando velha, o cachorro fica velho e aí vem o filhote e todo mundo vai em cima, dá carícia e tal. Mas tem aquele que fica fiel, fica feliz, porque sabe que está em casa, sabe que não perdeu nada, porque está sendo ainda amado, ele está seguro. E é assim que a gente precisa fazer. Nós temos certeza que Deus cuida de nós, que nós somos amados por Ele, que Ele não falha conosco, então não precisamos ter inveja de jeito nenhum. A grande estrela de rock da época velha era o rei Salomão. Né? Na época teria aparecido em cada revista, né? Caras e Veja, Isto É, com aquela mulher que ele tinha no momento, porque ele tinha tantas mulheres, né? E todas VIP. Ele era o Bill Gates da antiguidade. Mas quando ele escreve e fala sobre as coisas, o que elas dão, o que ele pode conseguir, ele diz: tudo é vaidade. Não adianta ter tudo isso. E ele escreve, se vocês quiserem ler em casa, poderia ser escrito hoje. Eclesiastes 2, 1. Eu fiz isso, tentei isso, li tudo isso, eu estudei, eu fiz, e no final o resultado é: tudo é vaidade. Porque Deus nos dá um sentido real para nossas vidas. Agora vamos para a comparação que é uma bênção. A bênção da comparação. A bênção da comparação. Então existe uma comparação que é uma bênção. E é justamente quando nós damos para os outros. Quando
queremos que os outros sejam abençoados. Quando gera compaixão, por exemplo, olhe como faz bem para uma pessoa que sofreu conhecer alguém que diz: eu também tive isso. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Como isso faz bem. Aí a comparação é uma bênção, não é? Jesus veio para ter compaixão de nós e conhece todos os detalhes da vida humana, as nossas limitações, as nossas dores, como ninguém, para ter compaixão de nós. Não para si, para os outros. Aí sim, compare. Comparação pode encorajar. Em Hebreus 10, 25, lemos: não faltem os cultos, porque nós queremos encorajar uns aos outros a fazermos obras que agradam a Deus. Encorajamento acontece quando há uma comparação divina, para crescermos, para agradarmos a Deus. Temos exemplos na Bíblia. Podemos comparar, mas é claro, há limites aí. E aquele que já foi falado, quando não julgamos a outros, aí nós temos benção na comparação. E quando nós nos contentamos, e também foi falado, quando somos generosos. Mas existe algo que é maior, muito maior do que qualquer comparação. Deus quer que usemos o nosso cérebro. Então pode sim, pode comparar, mas não deixe a comparação ser usada para o mal, para a inveja ou pela inveja, para você duvidar de Deus. Mas fique com aquele que não pode ser comparado. A Bíblia nos apresenta Deus como aquele que é incomparável. Eu vou ler para nós uma referência em Isaías, no capítulo 40. Vou ler o versículo 18 em diante. Quem quiser acompanhar pode, mas seria muito bom se você pudesse prestar muita atenção. É o principal. Aqui Deus diz: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus é o incomparável. Nele nós temos muito, muito mais do que nós podemos, através das nossas comparações, averiguar. E hoje à noite, essa pregação serve para isso. Fique com
primeiramente com o incomparável, porque vem testes. Vem horas que nós somos testados, que parece que as coisas pioram, as coisas não melhoram, mas pioram. Que quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, ela entende algo da grandeza e do Deus incomparável. Ela sabe que o principal é a salvação, mas aí de repente coisas vêm e parece que tudo está pior. E se perseguição chegasse? E se a gente chegasse a ver a cabeça de um irmão decapitado? Como seria o nosso sentimento se ele sofreu isso somente pela fé? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Romanos 8:18. Vamos abrir juntos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós não queremos a comparação da maldição, mas temos cérebros e Deus quer que os usemos. Podemos comparar sim, quando se trata de ver o que Deus fez de bom em nossas vidas, como Ele as mudou, como Ele nos perdoou. Mas com tudo isso, vendo tudo isso, ainda sobra muito mais. Nós temos lugares vastos para ver quando olhamos para aquele que é o incomparável. Ele, mesmo que nós soframos alguma coisa, Ele nos dará o incomparavelmente maior do que qualquer sofrimento, qualquer aflição, qualquer provação. Por isso, fique com o incomparável. Vamos ler ainda para terminar esses versículos em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás em nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sim, aqui nós repousamos, nós olhamos para este versículo, reconhecemos a cruz de Jesus Cristo. Ninguém pode ser comparável com Ele. Alguém que amou seus inimigos, que nós éramos através do pecado, para nos mostrar compaixão, tirar nossas maldades, jogar nossos pecados no mais profundo mar e demonstrar para nós um amor que não tem fim. Não tem fim. Amém.